Corinthians. Você não precisa nem perguntar. Os pessoais do Corinthians me ligavam, né? E no final eu acertei com o Palmeiras, uma escolha muito certa para minha carreira, para minha vida. Corinthians, sem dúvida. Para mim o Palmeiras. Para mim o Palmeiras é o maior do mundo. É Palmeiras e Corinthians que introduzem a popularização e a massificação do jogo. Até então, o futebol do passado, ele era um arbítrio elitista. Começou na várzea, quando o Corinthians transcendeu os campos de terra e popularizou o futebol brasileiro. Logo depois, o Palestra Itália seduziu nossos jogadores, levou 4 grandes jogadores do Corinthians para jogar no Palestra e a rivalidade pegou fogo. O maior legado, se eu fosse definir de maneira sintética, é o fato de Palestra e Corinthians, Palmeiras e Corinthians, introduzirem o povo para dentro das ligas esportivas. O Palmeiras não existe sem o Corinthians não existe sem o Palmeiras. Até numa metrô, uma estação começa no estádio do Palmeiras e termina no estádio do Corinthians, ou vice-versa. São 2 polos que se atraem na geografia. Então não tenha dúvida que é o clássico paulista. Com a minha vivência, do jeito que eu cresci, do jeito que eu aprendi a gostar de futebol, ele é o maior clássico que eu conheço. A gente, quando sai a tabela aqui, né, do campeonato, a gente já procura logo as datas, qual que vai ser as datas dos clássicos, né? Porque sabe que é muito gostoso de jogar clássico. Eu gostava. Eu era o cara que dormia bem, relaxado, não tinha esse problema. A hora que tu entra no gramado, dá o friozinho na barriga, isso é normal. É uma semana em que você tem uma concentração diferente, você é mais cuidadoso com tudo que você faz. Os treinamentos também, a concentração é maior, a motivação é maior. É um jogo que mexe com o atleta, né? A ansiedade, o frio na barriga, eu acho que é isso que move todo atleta, né? Essa adrenalina, e esses jogos são bacanas e sempre gostoso de se jogar. Quando esse confronto acontece no início da temporada, ele pode sim ditar o que vai ser o ano. Não, o ambiente, óbvio, isso muda. Se você for perguntar aí para torcedor, é um campeonato à parte, né? Eles nem querem saber se vai ganhar o campeonato. Querem perder um Palmeiras e Corinthians, né? Se você vence, realmente a confiança vai lá para cima, né? E você perde, você tem que tentar manter o equilíbrio, porque realmente uma derrota num clássico machuca bastante. O torcedor não perdoa um erro num jogo como esse, né? Então o jogador é muito difícil de se recuperar depois, né? Fica marcado. Então eu acho que por isso que mexe muito com o jogador sabe dessa responsabilidade. Tu sai do inferno ao céu rapidinho, né? Dependendo do atleta, pode custar até permanência no clube, né? É aquele jogo que você abre a janela e berra chupa a cada gol e a cada derrota. E se o teu time perde, você não abre a janela e não abre a porta de casa. É isso que alimenta, né, a rivalidade. É você poder, mesmo num momento ruim, poder falar, mas na Libertadores tal, eu ganhei. Mas naquele Brasileirão tal, a gente humilhou vocês. Um Corinthians e Palmeiras, um Palmeiras e Corinthians, ele nunca sai da memória de um torcedor. Falar de um derby mais importante da história seria injusto com todos os mais de 300 jogos entre essas duas equipes. Sempre que todo mundo me pergunta, eu falo, foi imprudente o jogo que o Ronaldo fez o gol, né? Isso aí vai ficar guardado na minha mente, assim, por toda a trajetória do Ronaldo e ele ter retomado o futebol aqui no Brasil, aqui no Corinthians e tudo que aconteceu no jogo, né? Ele entrou no segundo tempo, acabou entrando bem pra caramba e tal, e fez um gol de cabeça, e aí o escanteio, eu bati o escanteio e ele acabou fazendo o gol. Então esse jogo específico vai ficar marcado. 12 de junho de 1993. E em 93 o Corinthians deixou o Palmeiras sair de uma filha de 16 anos. O Corinthians só pode devolver 93 se um dia o Corinthians sair da filha em cima do Palmeiras. Então é algo que meus netos talvez não vejam. O derby que foi imortalizado e profetizado pelo Dr. Sócrates, né, que disse que queria morrer num domingo com o Corinthians campeão, imortalizou o punho cerrado com o pentacampeonato brasileiro. Perdeu o Sócrates num dia que o Corinthians ganha o Brasileiro em cima do Palmeiras e aquele gesto dos jogadores com o punho cerrado, eu acho que
é um daqueles momentos que vale mais do que o resultado do jogo? Acho que foi coisa que a gente fica dentro de campo, né? A gente tá ali na hora, a gente tem, bate, quando tem emoção de fazer o gol ali, a gente, aí surgiu aquela ideia ali de pegar o boné acho que foi do Vanderlei, né? Vanderlei é o nome dele, o repórter. Acho que surgiu ali no momento de sair aquela comemoração, foi legal, acho que foi legal pro torcedor, foi legal para mim. A famosa caneta, né? Aquele drible que eu acabei num jogo, né? Um drible bem marcante que todo derby me cansam de mandar esse vídeo, acho que foi um lance que ficou marcado. E foi da conquista do Brasileiro 94. O Palmeiras, na única vez na história, enfrentou o Corinthians na final do Brasileiro. E nós fomos campeões em cima do maior rival. Quando termina o jogo, que eu corro para a arquibancada, depois eu consegui pegar uma bandeira do torcedor que estava na arquibancada, levar essa bandeira para dentro de campo. Cada derby é como se fosse uma final de Copa do Mundo. Só quem vive sabe, tanto é que é um dos clássicos crivado como um dos 10 maiores clássicos da história do futebol mundial. É diferente o Palmeiras e Corinthians, então a gente tem que se sentir muito privilegiado, muito honrado de disputar um jogo como esse. Mas Palmeiras e Corinthians sempre vai ser Palmeiras e Corinthians, só estando aqui no Corinthians para saber a grandeza realmente desse clássico. E aí não tem matemática, contra fatos existem argumentos. Agora contra um derby não tem nada contra, só tem a favor. Não tem palavras assim para você definir um clássico desse. Eu fico com a definição do Lima Duarte. No Boleiros, no filme, um Corinthians e Palmeiras é um Corinthians e Parmeira.